Você já passou por algum treinamento corporativo que foi incrível a experiência, mas quando você voltou para o dia a dia de trabalho, nada mudou? Então fica comigo nesse vídeo que nós da Suzuki vamos trazer um pouquinho da nossa experiência com essa parte de treinamento corporativo. Oi, aqui é o Rodrigo Suzuki, eu sou especialista em liderança e cultura organizacional. Esse canal ele existe com um único intuito, levar mais amor para dentro do mundo corporativo, trazer mais inspiração e segurança para os colaboradores para que eles voltem para casa se sentindo realizados. Então, se você quer que esses tipos de vídeo apareçam mais para você aí na sua timeline, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho no inscrever-se, que assim vai chegar mais conteúdos inspiradores como esse. Com a nossa experiência aqui da Suzuki, a gente percebe que muitas empresas, muitos RHs fazem um investimento altíssimo em treinamentos, mas tem pouco retorno, pouco resultado daquilo que eles investiram. E basicamente o que acontece é que as pessoas elas passam pelo treinamento e logo em seguida, quando elas voltam para o dia a dia de trabalho, elas passam a agir da mesma forma como agiam antes, como se nada tivesse acontecido dentro daquele treinamento. Na verdade, pode até ser que ela aplique um pouco daquele treinamento nas primeiras semanas e tal, mas logo em seguida ela retorna aos comportamentos antigos. E aí deve estar passando pela sua cabeça: então a culpa é das pessoas que passam pelo treinamento e que não colocam em prática no dia a dia. E o que eu te digo é calma, porque não é tão simples assim da gente resolver esse desafio. Antes da gente achar quem são os culpados disso tudo, vamos entender um pouco melhor como é que funciona a mente humana quando ela está aprendendo um novo conhecimento, uma nova habilidade. Eu quero trazer um exemplo que a gente acompanhou, que a nossa empresa acompanhou, mas eu vou trocar os nomes, o tema, o assunto desse exemplo para manter a sigilosidade da empresa e dos colaboradores. Imagina que a Mariana trabalha numa empresa do setor automobilístico. E aí o líder da área que a Mariana trabalha trouxe para o RH que a equipe está muito passiva, pouco proativa e trazendo poucas ideias para contribuir com os processos que eles estão implementando. Então o RH prontamente criou um programa de inovação para justamente ensinar essa equipe a trazer mais criatividade, novas ideias, o processo de inovação efetivamente, passar por toda a teoria, toda a técnica para que eles pudessem replicar isso no dia a dia e trazer novas funcionalidades para o carro. E aí lá foi a Mariana e toda a equipe passar pelo treinamento. Eles aprenderam ali várias habilidades, conhecimentos, teorias, técnicas, trouxeram-nos feedbacks lá naqueles papeizinhos que eles preenchem no final do treinamento, que foi incrível, foi ótimo, foi muito criativo, aquele treinamento importante para eles. E aí, nas primeiras semanas, todo mundo foi super animado para implementar. A Mariana foi lá, levou toda a teoria, colocou em prática, testou, tal, aprendeu. Só que depois de 6 meses, um novo mapeamento foi feito para entender se aquele conteúdo que eles tinham aprendido estava sendo aplicado. E 6 meses depois, nada tinha acontecido. Na verdade, eles voltaram a trabalhar da forma como antes, da forma como eles trabalhavam antes, de uma forma mais passiva, colocando poucas ideias ali. E por que que isso acontece dentro de um ambiente corporativo? A gente percebe com a nossa experiência que existem uma série de barreiras organizacionais e culturais que impedem as pessoas que passam por um treinamento de colocar aquela nova habilidade, aquele novo comportamento em prática no dia a dia. E isso tudo tem a ver com o ambiente que aquela empresa oferece para aquelas novas habilidades e comportamentos. Então imagina que essa nova habilidade, esse novo comportamento é uma semente. E aí você vai plantar essa semente num ambiente que é infértil. Então você vai colocar a semente da inovação num ambiente que é infértil. Ela não vai crescer, mesmo que as pessoas ali saibam o que é inovação, como fazer a inovação e o porquê de fazer a inovação ali. Se não tem as condições férteis para aquela semente crescer, ela não vai crescer. E foi exatamente isso que a gente foi percebendo ao longo do caminho. Não estava claro
para aquela equipe quais eram as estratégias, qual que era o planejamento estratégico para efetivamente fazer aquilo tudo acontecer no dia a dia. E a liderança, ela tinha uma postura mais resistente a novas ideias. Então a própria liderança acabava boicotando essa postura mais inovadora da equipe. E infelizmente o que acontece é que as áreas de RH, as áreas de gente e gestão, elas estão super preocupadas com os cronogramas, com os números, com as métricas, com as metas das áreas, ou seja, os números ali, e pouco preocupada com o propósito dos recursos humanos, de gente e gestão, que é cuidar e desenvolver as pessoas. E eu entendo que isso é muito difícil. Talvez você do RH esteja me ouvindo aqui falar e pensando assim, mas falar é muito fácil, né? E realmente é difícil quando a gente tem uma cultura hoje onde os números estão em primeiro lugar e as pessoas estão em segundo, onde existe uma supervalorização da gente buscar sempre os números e as pessoas acabam ficando em segundo lugar. E o próprio RH acaba sofrendo com essa cultura que se cria em torno desses números que tornam o crescimento algo insustentável. Beleza, já entendemos o motivo o porquê esses treinamentos normalmente não são muito efetivos. E agora, o que a gente faz para contornar essa situação? Vamos lá. Primeiro de tudo, treinamentos, eles são muito importantes, eles são muito válidos, as pessoas querem aprender, querem se desenvolver. Mas existe um momento específico e muito estratégico para você colocar um treinamento dentro de uma jornada do colaborador ou de uma jornada de liderança na empresa. E agora eu quero que você preste atenção em 4 palavras que vão ser importantes para a gente guiar as nossas ações para um treinamento ser efetivo. A primeira palavra, cultura, tem a ver justamente com esse ambiente que a empresa cria para que as novas habilidades ou comportamentos sejam colocados ali em prática. Então, é importante pensar como RH, como é que está a cultura dessa empresa? Essa empresa traz um ambiente fértil para essa nova habilidade germinar ali? O segundo, que é a liderança. As lideranças, elas estão alinhadas com essa nova habilidade, com esse novo comportamento, e não só alinhadas, elas inspiram as outras pessoas e são exemplo para as outras pessoas dessas novas habilidades e comportamentos. Isso é muito importante de acontecer, porque se a liderança está desalinhada com a equipe que está sendo treinada, não vai haver efetividade naquela nova habilidade que está sendo aprendida. E da mesma forma, se a média liderança está sendo treinada, mas a alta liderança demonstra outros comportamentos, o ambiente também não é fértil. Então é importante que essa liderança, que a hierarquia esteja muito bem alinhada com esse novo caminho. A terceira palavra é a estratégia. As pessoas estão com clareza da estratégia que está sendo utilizada para que essa nova habilidade, esse novo comportamento seja implementado na empresa, da onde vem, por que ele está sendo treinado para aquilo, como isso vai acontecer e o que espera de resultado lá na frente. Quando essa estratégia está muito bem definida, as pessoas conseguem priorizar essas novas habilidades e esses novos comportamentos. E por último, a quarta palavra, confiança. Os colaboradores que foram treinados, eles têm o apoio necessário do RH, dos líderes ou de coaches especializados para conseguir implementar isso que eles estão aprendendo. Se esses colaboradores não tiverem esse apoio, provavelmente eles vão parar no meio do caminho, porque vão aparecer muitas barreiras para que essa implementação seja efetiva. Então, ter esse apoio para conseguir colocar em prática é importante para superar esses desafios. Agora que você tem muito bem essas 4 palavras aí com você, eu quero compartilhar o que nós da Suzuki usamos de estrutura para fazer esses treinamentos acontecerem, e não só acontecerem, mas serem efetivos, cumprirem com o seu propósito. Primeiro de tudo, a gente faz um alinhamento com as lideranças experientes e influentes na empresa, para que elas estejam inspiradas também a fazer essa implementação acontecer e para que elas sejam patrocinadoras disso, né? Para que elas sejam pessoas que se tornem exemplos disso no dia a dia. Um outro ponto muito importante que a gente coloca nessa jornada é o diagnóstico junto com os colaboradores. Então, a gente quer ouvir como é que essas
essas pessoas que estão na área ali e que vão ser treinadas, elas estão se sentindo, o que elas pensam sobre esse novo comportamento, essa nova habilidade, por que elas não conseguem colocar isso em prática no dia a dia delas, o que elas percebem que é favorável ou que é desfavorável no dia a dia, para isso tudo que elas vão aprender. Então a gente quer muito ouvir quem vai exatamente colocar em prática no dia a dia, para que a gente tenha uma percepção não só do RH e da liderança, mas também de quem está ali fazendo aquilo tudo acontecer. E essa é uma etapa super importante, porque é ali que a gente vai encontrar aquelas barreiras mais silenciosas ou aquelas barreiras que nem sempre o RH ou a liderança tem tanta clareza assim. E dali vai vir muitos insights de como a gente vai poder trabalhar melhor os nossos treinamentos, a implementação daquilo que a gente deseja. Depois que a gente faz esse mapeamento e esse alinhamento com a liderança, a gente vai justamente definir quais são os gaps que a gente vai corrigir, preencher ou, enfim, apoiar ali. É justamente nesse momento em que a gente vai definir os treinamentos que vão ser necessários, outras ações que possam ser necessárias para que esses novos comportamentos ou habilidades sejam adquiridos no dia a dia. Então é nessa hora que a gente planeja o treinamento e diz, faz sentido aqui um treinamento sobre comunicação não violenta. Ou não é sobre comunicação não violenta que é o ponto, é talvez um treinamento de team building, onde a gente vai primeiro criar um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis, seguras de se expressar, para depois falar sobre uma comunicação não violenta. Enfim, é nessa hora que a gente vai bolar a estratégia dessa jornada que a gente vai implementar. Aí a gente entra para a parte dos treinamentos, então a gente aplica os treinamentos, coloca as ações ali em prática para que a equipe possa aprender e se desenvolver. E depois, em seguida, a gente tem uma etapa de acompanhamento. A gente entra com coaching, com mentoring, para que essas pessoas que aprenderam aquilo na teoria possam ser apoiadas na prática. Ou seja, ganhem a confiança de usar aquelas habilidades, aqueles comportamentos no dia a dia. É quase igual aprender a dirigir. Você não vai na primeira aula de direção e o instrutor fala, bom, pega lá o carro e vai, segue lá, dirige. Ele não fala, trocou ali e pode ir. Não, ele vai sentar com você ali do lado do seu banco, ele vai te apoiar lá com os pedais que ele tem lá no carro também. Então ele vai estar ali para te apoiar, para te dar um suporte, para que você vá aos poucos aprendendo. E quando você errar, ele vai estar ali para não, tá tudo bem, vamos lá, ó, engata, você viu que você errou? Ó, faz dessa forma, corrige isso. E assim você vai ganhando mais confiança para dirigir sozinho. Então essa é a ideia. Esse é um outro ponto muito importante de ter nessa jornada na hora de implementar um treinamento, porque senão a pessoa se sente abandonada ali e ela não vai colocar aquilo em prática no dia a dia, porque ela vai voltar no modo automático, nas coisas como sempre foram feitas. Então se ela não se sentir apoiada e encorajada a fazer isso no dia a dia, não vai funcionar. E aí, de tempos em tempos, a gente vai medindo como é que vai sendo a evolução dessa equipe para aquele gap, para aquele ponto específico que a gente estava cuidando. A gente vai acompanhando essa evolução para entender se o propósito do nosso treinamento está sendo atendido. Então, não é à toa que a gente faz um treinamento, é só para entregar ali, pronto e acabou, vai embora. Não, a gente quer ver aquilo germinando, fazendo a diferença na vida daquelas pessoas e na vida dos clientes, que com certeza vão ser impactados por aquele serviço que a gente está entregando. Então vamos lá, para fechar aqui, vou deixar 4 perguntas para você pensar se os treinamentos estão sendo efetivos aí na sua empresa. A primeira dessas perguntas é: as lideranças estão alinhadas e vão apoiar o que está sendo proposto? Segunda pergunta: o ambiente da empresa, ele está fértil e propício para esse novo comportamento, para essa nova habilidade? Ou seja, a cultura da empresa valoriza isso que vocês estão querendo treinar nos colaboradores? Terceira pergunta: os colaboradores, eles foram ouvidos nessa jornada de treinamentos? Vocês sabem o que está impedindo eles e como é que eles estão se sentindo no dia a dia deles de trabalho? E a quarta, por último, esses colaboradores, eles estão se sentindo apoiados para implementar o que eles aprenderam na prática? Então, se uma das respostas para essa pergunta foi não,
por mais que existam boas intenções, muito provavelmente o propósito do RH desses treinamentos não está sendo cumprido e o RH provavelmente está gastando dinheiro à toa. Então eu espero que tenha ficado claro quais são esses motivos do porquê muitas vezes os treinamentos de RH não funcionam. Eu espero que eu possa ter te dado também uma luz de como fazer isso acontecer mais no dia a dia. E se você precisar de apoio, conta comigo, entre em contato que vai ser um mega prazer poder contribuir com o propósito da empresa de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Até lá!